Olá, muito obrigado pela sua companhia aqui no canal do YouTube da Zippac Brasil. É mais uma edição do Zippac Talks, hoje com a Raquel Elias, que é gerente de negócios e relacionamento da Associação Brasileira de Embalagens, da ABRE. A Raquel tem mais de 10 anos de experiência aí no mercado de embalagens e hoje ela vai compartilhar com a gente os principais aprendizados e as principais experiências dela nesse mercado. Raquel, brigadão aqui pela sua participação no nosso Zippac Talks. E eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando aí os projetos com os quais você está envolvida aí na Associação Brasileira de Embalagem. Mais uma vez, obrigado pela participação. Obrigada a você, Fábio, obrigada ao time da Zippac por essa oportunidade, né, de falar de um setor que eu tanto gosto, que nós tanto gostamos, né, e poder trazer aí um pouquinho de toda essa movimentação do mercado. E o mercado está se movimentando bastante, né, principalmente nesse contexto aí pós-pandemia. Tem muita coisa na agenda? Dentro da agenda da Abre, sim, mas eu estou vendo uma movimentação muito grande no setor. Obviamente, a gente começou um ano até um pouco mais parado, acho que o normal, mas o mercado voltou a esquentar. A gente tem visto muitas indústrias investindo em inovação, em novos equipamentos, em novas possibilidades, né, para os seus clientes e pensando um pouco mais também no cliente dos seus clientes, né? Então, as empresas estão se abrindo mais para ter essa visão de consumo, né? Quem é esse consumidor, como ele compra. Então, a gente tem visto as empresas capacitando, olhando mais para informações de mercado e tentando trazer isso para os seus negócios. Então, tem muita empresa comprando máquina, tem muita empresa inovando em performance de embalagem, pensando em temas como sustentabilidade. Então, eu vejo um movimento assim muito positivo aí para o nosso setor. Isso na prática ela se traduz em quais conceitos? O que está principalmente na agenda do setor? Você já chegou a ventilar alguns deles. Sustentabilidade, por exemplo? Sustentabilidade, com certeza, e inovação. Né? Estive recentemente visitando uma feira do setor gráfico, impressionante a quantidade de novidades e de diretores de empresa, né, donos de empresa circulando. Então, eu vejo isso como um sinal, né, das pessoas estarem buscando, né, inovações, buscando equipamentos com melhor performance e melhor acabamento, enfim, cada um buscando algo que agregue mais ao seu negócio. Perfeito. E como que estão as conversas aí com as empresas associadas à Abre? Né? Quais são as principais tendências? O que você tem observado da movimentação, seja institucional, seja no relacionamento das próprias empresas? Claro. Fábio, a partir dessa retomada, desse período aí, acho que ainda estamos num período pandêmico, né? Mas, digamos assim, da retomada das visitas e reuniões presenciais, a Abre, ela está de casa nova, já desde agosto de 2020. Então, a gente tem recebido muitas visitas na Casa Abre. Deixo aqui o meu convite para quem quiser visitar o espaço para falar com a gente. Então, nossos associados têm nos procurado muito mais também para entender essa questão das demandas, das tendências, né? E a gente tem trabalhado essa pauta fortemente a partir dos nossos comitês, né? A Abre tem em torno aí de 10 comitês de trabalho, que são núcleos de trabalho, que tem trazido essa questão das tendências por setores, né? Então, a gente tem o Comitê de Alimentos, que já trouxe aí um apanhado sobre essas tendências que devem aí se desenrolar no decorrer do ano, assim como no Comitê de Cosméticos. Falamos também algo dentro do comitê de varejo. Então, a gente tem aí observado uma demanda do consumidor para itens, né, para embalagens, para essa questão de sustentabilidade, mas também temos visto essa tendência de que ele ainda não está disposto a pagar mais por isso. Mas sim, é um valor percebido. Então, a gente tem tido muitas conversas com os associados de forma mais pontuais, através, né, dessas visitas e reuniões virtuais, e também através dos comitês. Então, como a ABRE, ela congrega associados de todos os setores, né, desde os fornecedores de matéria-prima, passando por toda a indústria de transformação, a própria cadeia de insumos, agências de design e finalizando nos seus brand owners, a gente consegue trazer um pouquinho, né, dessa experiência. Claro que todo dia a gente aprende uma coisa nova, para falar um pouquinho do que as empresas estão buscando, do que as empresas estão olhando, mas eu acredito que o grande momento atual é a sustentabilidade.
Inclusive, eu queria aproveitar, Fábio, e fazer um convite, né, para quem está aqui com a gente, para participar do Fórum Abre de Sustentabilidade Positive Packaging. É o maior evento do setor, volta para o presencial, então ele vai acontecer no dia 31 de maio, e no dia 1º e no dia 2 de junho, no Espaço Bosque, aqui em São Paulo. Né? Quem quiser fazer inscrições e saber mais, é só acessar o site da Abre, que é www.abre.org.br. Convite feito e convite imperdível, do dia 31 de maio a 2 de Isso junho, mesmo. 31, 1 e 2, o Fórum de Isso. Sustentabilidade, muito interessante. E comente um pouquinho com a gente, Raquel, conte um pouquinho da sua experiência profissional, como que você, né, foi parar no setor de embalagens, conte um pouquinho para a gente aí da sua trajetória e os aprendizados aí que você tem tido. Nossa, Fábio, eu atuo mais ou menos nessa área de relacionamento há uns quase 20 anos. Mas eu estava atuando numa instituição bancária quando veio o convite, né, a oportunidade de trabalhar como coordenadora de projetos na Abre. Então, quando eu entrei na Abre lá em 2010, eu coordenava os comitês de trabalho da Abre. Então, na época eles tinham um outro formato, então a gente trabalhava mais com a construção de referências do que apresentações temáticas, né? Então, a gente desenvolveu muitas referências que estão até hoje no site da Abre. Então, os comitês, né, até explicando um pouquinho, os comitês de trabalho da Abre, eles são grupos, né, que desenvolvem pautas dos nossos associados, ou que a gente entende que vai impactar o setor, mas eles são exclusivos para associados. Então, tudo que a gente faz de referência, tudo que a gente traz de conteúdo, a gente trabalha dentro desses comitês, primeiramente, por causa dessa questão de conteúdo exclusivo para os nossos associados. Então, eu coordenava esses grupos, essas agendas e esses projetos. Bem nesse período, a Abre instituiu uma área comercial, né? E passado um tempo, passado uma profissional, ficou uma vaga em aberto e eu quis experimentar, né? Quis mudar de área. Até recentemente eu ouvi o CEO da TOTS falando, né, que toda pessoa que trabalha que é do comercial, ela gosta de dinheiro e de desculpa. Eu acho que eu gosto um pouco também das duas coisas. Então, fui para a área comercial, no começo um pouco resistente, mas a partir daí foi uma delícia, né? Primeiro que esse é um universo muito apaixonante. O fato de você atuar dentro de uma entidade te dá a oportunidade de, durante um dia, eu conversar com o fornecedor de matéria-prima, depois conversar com uma indústria de bens de consumo, às vezes no mesmo dia, alguém de uma agência de design. Então, eu aprendo muitas coisas, o tempo todo. E eu acho que isso é uma das coisas que eu sou mais apaixonada pelo meu trabalho. Além, também, dessa oportunidade de ajudar as empresas e as pessoas a fazerem negócios. Né? Eu escuto uma demanda daqui, eu escuto alguém que está oferecendo algo dali, e poder criar essas conexões é muito prazeroso. Então, foi além da oportunidade de ganhar mais dinheiro. Né? Hoje é a oportunidade de conhecer pessoas, de conectar os seus negócios, de ajudar as empresas também a crescerem. E eu tenho ganhado muito com isso no decorrer de todo esse período. Tem sido, né, uma trajetória sensacional. Assim. Eu, pelo menos, sou apaixonada. Perfeito. E essa variedade de relacionamentos, né, que pode ser obtida numa entidade, ainda mais uma entidade tão multifacetada quanto a Abre, ela é muito enriquecedora, né, porque você acaba atuando em diferentes frentes. Ai, muito, Fábio, porque em alguns momentos a gente precisa entender, né, aquele momento da empresa, que às vezes é uma reavaliação de planejamento estratégico, de conduta, né, às vezes ela já está no momento um pouco mais avançado, então ela te demanda mais, né, demanda mais do time da Abre, então o tempo todo a gente tem sido provocado, né, eu acho que essa capilaridade, né, digamos assim, de empresas associadas e de todos os portes, nos traz essa oportunidade também de desenvolver novas plataformas de serviços, né? Nós temos aí as ações mais tradicionais, como o Congresso Brasileiro de Embalagem, o evento, né, de sustentabilidade, ou o Prêmio Abre da Embalagem Brasileira, que esse ano está na 22ª edição, mas a gente também tem que o tempo todo olhar para as novas pautas, olhar para as novas demandas. Então a gente consegue, né? A Abre tem mais de 50 anos,
mesmo sendo uma associação muito tradicional, a gente tem que se inovar, a gente tem que se provocar, a gente tem que se reinventar o tempo todo, né? Para poder também oferecer isso para as empresas associadas, né? Então, é um desafio constante, mas muito bacana, porque as próprias empresas colaboram também com essa troca, né? A gente recebe muito insumo bacana e importante dentro de muitas temáticas que a gente trabalha, então isso é muito satisfatório. E as empresas hoje, Raquel, quais são as principais demandas que você identifica? Demandas, inclusive, que muitas vezes a Abre pode auxiliá-las. Qual que é o problema, ou o bom problema, que tira o sono das empresas? A gente é muito buscado para essa questão de dados de mercado, né, informações do setor. Então, a gente tem uma pessoa focada em inteligência de mercado, que é o Maurício, inclusive novo colaborador que está conosco, mas a gente é muito buscado para entendimento de setores mais específicos, né? Por exemplo, dentro de cosméticos, qual é o comportamento e inserção de materiais dentro de linhas de produtos para cabelos, ou linha de produtos de cosméticos masculinos, né? Ou dentro, por exemplo, do segmento de alimentos, na parte de produtos resfriados. Então, a gente recebe muita demanda de dados, dados de produção por materiais, então, eu acho que é uma área bastante demandada da Ambre. A gente recebe também muita solicitação para oportunidades de divulgação das empresas. Como que a gente pode se divulgar mais? Como a gente pode aparecer mais? Como a gente pode criar novas conexões? Então, dependendo do perfil da empresa, a gente tem que criar um cronograma diferenciado. Nem sempre só a divulgação de uma notícia ou um post, ela vai conseguir atingir aquilo que ela espera. Então, a gente recebe muito essa demanda por dados, né? Busca também de fornecedores, principalmente nessa questão de novos materiais, né? Se fosse uma questão fácil, né? A gente recebe, por exemplo, toda semana empresas pedindo uma lista de fornecedores de embalagens sustentáveis, né? E a Ambre, ela tem um princípio que não existe a gente não fala de um material em detrimento de outro, né? Que a melhor embalagem para um produto quem escolhe é o próprio produto. Então, não existe uma lista simples, né, de embalagens sustentáveis. Tem que ser olhado toda essa cadeia, né, toda essa circularidade de desenvolvimento desse produto. Então, a gente procura trabalhar também esses conceitos. Mas a gente também é bastante buscado por essa indicação aí de fornecedores e de acesso a outras empresas. E quando a gente fala de embalagens, sejam embalagens flexíveis ou rígidas, trazendo aí para o universo do consumidor, para onde que as tendências estão caminhando? Qual que é o tipo de embalagem aí que você percebe que as empresas estão buscando para chegar ao consumidor final? A gente tem uma fotografia bastante atual, né? Todo ano a gente tem essa fotografia a partir do resultado do Prêmio Abre da embalagem brasileira. Então, a gente tem, em média, aí, 350 inscrições de projetos todos os anos, e daqueles 40 projetos vencedores, a gente sempre consegue ter essa fotografia de produtos, né, de materiais que estão se destacando. Então, a gente já teve, nos últimos, acho que 3 ou 5 anos, tendências bem diversificadas de diversos materiais, né? Tanto o papel cartão, quanto as embalagens rígidas ou flexíveis, né? Segundo alguns estudos que nós já fizemos e que ainda são recentes, a gente sabe, né, que o índice de crescimento das embalagens mais utilizadas ainda segue para as embalagens flexíveis, até por uma questão de custo, né, e oportunidade de como que elas chegam no consumidor. Então, a gente tem visto esse movimento, mas a gente acredita também que há acesso para todas, né? Está havendo uma grande migração, né, de substratos, né, de materiais de um material para outro. Mas tem vindo novidades, eu acho que de todos os caminhos. A indústria de papel cartão tem investido em nichos de mercado, assim como as indústrias de plásticos rígidos e flexíveis têm investido muito forte nessa questão de sustentabilidade e de crescimento dentro da cadeia. Perfeito. Dentro desse contexto, o zíper para embalagem flexível entra também dentro dessas principais tendências que você observa?
Ah, sem sombra de dúvida. Eu vivo brincando com os meninos, né, da Zip, quando que o cereal, enfim, vai ter Zip? Eu já até liguei lá no SAC para reclamar, né, porque traz essa questão, né, de conservação do produto, né, você não precisa, de repente, tirar do local para colocar em outro, né, ou a gente brinca, né, do grande concorrente que ainda é o prendedor de roupa. Então, tem muito espaço para crescer. A gente tem criado algumas oportunidades em conjuntos, a gente desenvolve algumas rodadas de negócios para algumas indústrias de bens de consumo, e sempre que cabe, né, eu convido a Zip para participar, porque há muita oportunidade, né? Eu vejo mesmo hoje, né, a partir de temperos e condimentos, né, muitas das embalagens elas já vêm com o Zip. Isso facilita muito para quem quer passar menos tempo na cozinha, né? Não só na questão dos temperos, mas nas questões dos cereais seria minha primeira prioridade. Não, com certeza, né? Ainda mais o Zip em relação às práticas tradicionais do prendedor, Sim. por exemplo, muito mais higiênico, muito mais prático, Ah, com conserva certeza. muito melhor. Aqui, ó, olha, foi um Nos produtos prazer. resfriados funciona super bem, né? Nos produtos Exatamente. resfriados a gente usa bastante. Aliás, eu compro por causa disso, mas tem espaço para crescer, com certeza. Perfeito, Raquel. Brigadão aqui pela sua participação nos Impact Talks. Foi uma conversa aí bem enriquecedora, conhecendo um pouquinho mais a sua trajetória e o que você observa aí na Associação Brasileira de Embalagens. Então, mais uma vez, brigadão pela participação. Gostaria que você deixasse uma mensagem final aí aos profissionais do mercado, principalmente aos mais jovens, que muitas vezes podem almejar uma trajetória profissional parecida com a sua. Fábio, obrigada pela oportunidade, obrigado ao pessoal da Zipipac. Flávio, um abraço para você. Eu acho que a gente tem que ser curioso, né? Em tudo que a gente faz, a gente tem que ter essa curiosidade, a gente tem que querer aprender, desenvolver, né, essa questão do saber ouvir. Eu não sei muito essa parte, mas eu tento desenvolver ela todos os dias. O segmento de embalagem é um universo assim gigantesco, né? Acho que ninguém sabe tudo e ele vive em transformação. Eu não imaginava, né, a quantidade de oportunidades que eu teria dentro desse setor antes de fazer essa imersão, né? E quanta gente bacana também que eu conheço todos os dias. Então, se tem alguém, né, que de repente está começando, eu acho que é isso: ouvir, ser bastante curioso, fazer a maior quantidade de curso que puder e conversar, né? Conversar, se relacionar, se expor, se mostrar, porque é esse o caminho, na minha opinião. Certíssima. Raquel, muito obrigado pela sua participação aqui no Zipac Talks. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais essa edição, mais esse bate-papo aqui no canal do YouTube da Zipac Brasil. Fique sempre de olho nas nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Obrigado pela companhia. Em breve a gente volta com mais novidades para você. Até lá. Obrigada, tchau, tchau.